Oi gente, tudo bem? Eu sou Deca Costa, sou grafiteira, artista visual, trabalho com grafite aí já faz um tempinho e fui convidada pelo Projeto Conte para vir aqui contar a minha história para vocês. Falando um pouco sobre a minha infância, e meus pais são casados até hoje. Nós somos em 5, né, na nossa família. A minha mãe, ela é professora e ela sempre acreditou que a nossa vida mudaria com a educação. E aí ela sempre estudou e sempre incentivou a gente, eu e meus irmãos, um mais velho, um mais novo, eu sou a filha do meio. E para minha mãe sempre foi muito importante que a gente estudasse, fizesse faculdade, sempre foi algo que para ela era uma demanda. Durante a nossa infância, ela fez o possível e o impossível para que nós estudássemos em boas escolas. Nós fomos bolsistas em algumas escolas que eram particulares, que nós estudamos. Ela sempre procurou, da maneira dela, amenizar essa questão do racismo, das dificuldades que a gente enfrentava, de uma maneira que até ali os meus 6, 7 anos eu nunca tinha percebido nada que me fizesse me sentir diferente por ser uma pessoa negra. Não teve nada assim que tenha acontecido na minha infância que tenha me marcado profundamente até ali os 6, 7 anos de idade. Mas eu me lembro que nessa idade, né, quando o meu irmão mais novo, ele tem a pele um pouco mais clara, minha mãe é uma mulher de pele clara. E eu me lembro de, aos 7 anos, por aí, 6, 7 anos, chegar na escola e uma criança me perguntar se eu era adotada, porque tanto meu irmão mais novo como a minha mãe tinham pele clara e eu era a diferente, digamos assim. E eu me lembro disso, mas eu não me lembro disso ter me causado uma dor profunda, apesar de que hoje, olhando para trás, eu entendo sim que é algo que não se deva perguntar, né, para uma criança negra. Mas na época eu lembro que eu falei com a minha mãe, ela falou, nossa, imagina, vocês são super parecidos e tal, e ela deu aquela amenizada, né, que mães dão. E eu só fui me perceber mesmo como uma pessoa negra e que isso me tornava, entre aspas, diferente, né, na adolescência, quando eu estava já ali no ensino médio. E eu sofria bullying constantemente com relação à minha cor, com relação ao meu cabelo. Houve épocas em que minha mãe trançava meu cabelo, então as crianças passavam e puxavam as tranças e faziam barulho de descarga. Foi aí que eu comecei, né, a ser a campeã dos concursos de sala, da menina mais feia da sala. Foi aí que eu comecei a perceber, né, que eu senti realmente que eu era diferente e que essas diferenças se davam única e exclusivamente pelo meu tom de pele e pela forma das curvas do meu cabelo. Passei por essa fase, fui para a faculdade, me formei e comecei a trabalhar, né, no mundo corporativo, que é o que eu fui trabalhando até chegar nesse momento onde eu sofri esse episódio de racismo. Como eu comentei, eu sou formada em administração e eu estudei bastante para isso. Eu trabalhava no ramo corporativo e eu trabalhava num lugar em que eu fazia o serviço de compras. E eu era compradora substituta, digamos assim. E aí tinha o comprador que era o responsável pelo setor e eu fiquei ali trabalhando e sendo treinada por ele por um tempo, eu creio que 2 anos que eu fiquei sendo preparada para esse cargo.
E aí, quando finalmente chegou esse momento de receber essa promoção, um dos diretores da empresa me chamou e disse que achava que eu não tinha competência o suficiente para assumir essa posição. E aí diz também que eu precisava provar para ele que eu tinha essa capacidade. E aí aquilo me trouxe um sentimento muito ruim, uma dor emocional muito grande, porque eu havia me preparado para aquilo por pelo menos 2 anos. Foi escolhido para o cargo uma pessoa de traços europeus, de olhos claros e cabelos lisos, que nunca tinha feito nenhum tipo de compra sequer, e me foi passado, né, que eu precisaria ensinar o serviço para essa pessoa, que no caso se tornaria a minha chefe. E aí quando eu falei, né, sobre a questão de que isso era um ato racista, né, que estava me prejudicando, eu fui considerada como uma pessoa que estava se vitimizando. E aí eu fiquei com aquilo me atingiu de uma forma tão profunda que eu fiquei com uma sensação muito ruim de que eu estava, de que a minha vida não tinha sentido, de que eu estava me esforçando muito para nada, né? E que não importasse quanto esforço eu fizesse, eu sempre seria deixada de lado ou seria deixada para trás por causa da minha cor. E isso me trouxe uma dor emocional gigantesca, no sentido de que foi muito difícil para mim continuar vivendo e levando a minha vida normal de uma maneira que isso não afetasse. Na verdade, afetou todas as áreas da minha vida. E eu cheguei num ponto em que eu senti que eu precisava de um acompanhamento profissional, psicológico, que eu precisava fazer terapia, porque eu estava sentindo, a minha vida meio que perdeu o sentido naquele momento, porque, né, eu me preparei para aquilo e eu sentia muita vontade de não viver mais e não ficar assim, não passar por isso novamente. Então foi um momento assim que, conversando com a minha mãe, conversando com a minha família, eu achei que fosse bom procurar terapia e tentar tratar essas dores de uma maneira mais profunda e mais direta, né? Porque estava interferindo em tudo, até na minha vontade de continuar vivendo. Nesse processo terapêutico, conversando com a minha terapeuta, com a minha psicóloga, a gente chegou a esse momento de estudar o que eu gostaria de falar, o que eu gostaria de fazer, né? O que era o meu sonho ali, um sonho que estava dentro de mim, né? O que eu gostaria de fazer que seria assim algo que eu sentiria prazer e alegria na minha vida. E muito refletindo, eu cheguei à conclusão que era pintar e viver da minha arte. E aí eu comecei a desenvolver esta personagem, que é uma mulher negra. Ela ainda não tem um nome. E eu acredito que essa dificuldade que eu tive até hoje de escolher um nome é porque, por mais que ela tenha traços parecidos com os meus, não sou eu, né? Para mim ela representa mulheres negras que passaram por episódios de racismo, assim como eu passei, e que continuam sendo guerreiras e fortes e lutando. Obviamente que, né, homens e mulheres passam por isso. O que eu faço acaba sempre tendo como protagonista as mulheres negras. E aí ficou esse trabalho, eu fui desenvolvendo esse trabalho em que eu coloco essa mulher negra como astronauta e como uma guerreira mesmo. Ela representa várias mulheres negras. Eu encontrei na arte a minha forma de me expressar e de desenvolver o meu trabalho e desenvolver o que eu acredito e de desenvolver o que eu acredito. Então essa tem sido, nos últimos anos, tem sido a minha expressão. Eu posso fazer pinturas tanto na parede como no quadro, como esse aqui. Eu tento passar essa mensagem de que nós, pessoas negras, devemos e podemos ocupar todos os espaços.
Então, por isso, às vezes, ela vem vestida de astronauta, dependendo da mensagem, do momento ali que eu quero passar. E eu procuro fazer sempre essa brincadeira entre a palavra espaço, né, que fala dos espaços da sociedade que a gente pode e deve ocupar, mas eu também tento fazer essa brincadeira, essa ligação com a palavra, com o espaço sideral. E por isso sempre tem nos meus trabalhos um foguete, um planeta, um universo, estrelas, ou ela vestida de astronauta, porque eu entendo que o lúdico também é uma mensagem. A maneira de falar, quando a gente fala de uma forma lúdica, que é o que eu tento colocar no meu trabalho, às vezes a mensagem ela tem um caminho mais leve e mais tranquilo de chegar aonde ela deve chegar. E porque é a forma que eu gosto de me expressar também, eu vejo que essa forma mais cartunesca do meu trabalho é o que eu gosto de fazer. Então eu procuro sempre trazer essas ligações, né? A mensagem de que podemos ocupar os nossos espaços, qualquer espaço da sociedade, e ao mesmo tempo representar o espaço pelo espaço sideral, pelos planetas, pelo astronauta, pelo universo em si. Eu acredito que é uma mensagem que tem penetrado no coração das pessoas que tem contato com a minha arte, e que eu tenho conseguido atingir o meu propósito de fazer a diferença na vida das pessoas através do meu trabalho. Eu entendo que os espaços da sociedade estão aí para serem ocupados. Eu acredito que a minha arte faz as pessoas refletirem sobre isso, e de certa forma também ela inspira pessoas negras, mulheres negras, a terem essa coragem de não apenas ocuparem os seus espaços, mas de permanecer neles. Porque a gente pode ocupar um espaço na sociedade, mas existe também um segundo esforço, que é depois de ocupar, você permanecer nesse espaço. E ainda posso dizer que tem um terceiro esforço, que é quando você permanece no espaço, você trazer novas pessoas para que também ocupem os seus espaços e que permaneçam neles. Queria aqui aproveitar esse espaço e agradecer a galera do Conte, esse projeto incrível que tem amplificado a voz de pessoas negras e contado suas histórias, e permitido, e mais do que isso, permitido que nós, enquanto sociedade, estejamos aqui ocupando esse espaço da mídia e falando sobre nós, e falando sobre nossas histórias, e inspirando outras pessoas. Me senti muito honrada de ter sido convidada para fazer parte desse projeto e para contar um pouquinho de quem eu sou e do que eu faço para vocês. E se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, as minhas redes sociais estão aqui embaixo, me segue lá e vamos juntos ocupar os nossos espaços. Eu encontrei na arte a minha forma de me expressar e de desenvolver o meu trabalho e desenvolver o que eu tenho acreditado.